Nomes e marcas com Adelor Lesser. Alô, muito bom dia. Nomes e marcas, neste final de semana, traz um especialista na área de saneamento. Tenho o prazer de trazer ao programa. Ele começou uma empresa pequena aqui na região sul e cresceu. Hoje trabalha por vários estados brasileiros, está consolidado, começou cedo, jovem, e hoje um empresário que tem atuação nacional. Tenho o prazer de receber aqui no estúdio o Anderson Botega, do Grupo Atlantis. Muito bom dia. Muito bom dia, Adelor. Prazer enorme estar contigo aqui nesse programa tão importante que a gente todo sábado tem o prazer de ouvir os empreendedores e as pessoas, grandes personalidades aqui do sul do estado que passam por aqui todo sábado. Me comece falando do teu início, da tua vida. O teu lado empreendedor vem também como herança do teu pai, herança de família. Evidente que tu avançou muito mais do que era projetado, provavelmente mais do que tu imaginava. Mas começa por aí, como é que era a relação com o teu pai, nos negócios? Adelor, esse mês de novembro fez 27 anos que meu pai faleceu. Eu tinha 18 anos quando o meu pai acabou falecendo. A minha família é de Tubarão, né? Meu pai natural de Tubarão, minha mãe natural de Orleans. E em 1958 meu pai foi morar em Jaguaruna. Em 66 ele casou com a minha mãe. Os dois construíram uma história lá em Jaguaruna. Minha mãe ainda está com a gente, bem lúcida e muito forte, com personalidade forte. Construíram uma história em Jaguaruna a partir do final da década de 60. O meu pai empreendendo no agronegócio, foi o primeiro produtor de arroz de Jaguaruna, lá no finalzinho da década de 60. Foi o pioneiro na produção de cebola em terras arenosas. Chegou a ser o maior produtor de cebola do estado, antes da enchente de 74, que acabou devastando Tubarão, mas represou. A Barra do Camacho estava fechada, acabou represando toda aquela região, e as terras nossas são naquela região muito próxima, Garopaba do Sul, ali antes de chegar no Camacho um pouco. Então meu pai tinha essa participação no agronegócio. Meu pai, no final da década de 70, fez carreira política, se tornou vereador em Jaguaruna por 3 mandatos. A minha mãe também foi vereadora em Jaguaruna, e depois eu acabei sendo vereador também lá com 19 anos de idade. E eu, com 13 anos de idade, ainda o meu pai na produção de arroz, eu resolvi sair de casa. Eu pedi para sair. Fiquei conhecendo a história de um colégio interno na cidade de Camboriú, não em Balneário, que sim em Camboriú Velho, que nem fala. Existia lá um colégio federal, que era da Universidade Federal, uma escola agrícola. E eu pedi para o pai que eu queria ir lá visitar. E eles me levaram lá e eu acabei fazendo um exame seletivo, e com 13 anos eu fui morar no colégio. Tu foi e não voltou? Eu fui e não voltei. Fui fazer o meu 2º grau e um curso técnico que foi muito importante para a minha formação, principalmente como cidadão, né? Começar a vida mais cedo, né? E quando voltei do colégio, em 94 para 95, voltei para assumir a propriedade da família, para produzir arroz e tal, e acabou que o meu pai acabou falecendo, estava com um problema de saúde. Então a vida começou muito cedo, porque eu tenho 2 irmãs, mulheres, a minha mãe, e acabou que eu tive que com 18 anos, assumir o papel de homem da família, né? De irmão, de filho, mas ao mesmo tempo de pai. E comecei a produzir arroz, dando continuidade nessa história, nesse legado que o meu pai tinha deixado, até o ano 2000. Simultaneamente era um período que eu passei pela política também, fui vereador ali em Jaguaruna de 97 a 2000. Eu fui o vereador mais jovem de Santa Catarina e o presidente de Câmara mais jovem do Brasil, em 1997. Era uma criança praticamente, né? E aí no ano 2000 o governo do estado lança um programa, através da EPAGRE e da Universidade Federal, de criação de camarão em cativeiro. Acho que tu deve lembrar. Sim. Na época, muitos programas teus Imagina. Dos jornais, muitas entrevistas, reportagens. E o sul de Santa Catarina se tornou o grande polo produtor de camarão em cativeiro, a região do Complexo Lagunar, Laguna, Imaruí, parte de Imbituba, Jaguaruna. Depois isso foi para o norte do estado, para a região de Barra do Sul, para a região de Biguaçu, governador Celso Ramos. E se tornou uma indústria, né? Houveram investidores, gente que tinha grana, que acabou investindo na carcinicultura, e nós tínhamos a propriedade,
eu tinha uma lagoa de água doce que abastecia a lavoura de arroz, mas eu estava perto da Lagoa do Camacho, que tinha água salgada. E acabei convencido pelo Dionísio Bressan Lemos, que era o então presidente da Epagre, a transformar essa área de arroz em camarão e cativeiro. E aí, junto com um cunhado, acabamos fazendo lá uma sociedade, implantamos uma fazenda de camarão. E fomos muito bem, com muito sucesso na atividade. Aí trocaram, parou com arroz? Parei com arroz. Na área de arroz eu transformei em camarão. Botei água salgada em cima do solo, construí os diques. E com muita... Era realmente uma atividade significativa para a região do Complexo Lagunar, agregando renda para a região, né? Porque a gente gerava emprego e dentro desse... Tinham 3 mil hectares de camarão na região de Laguna, né? Nós tínhamos uma fazenda de 40 hectares de lâmina d'água, que era uma fazenda grande, inclusive. E lá em 2005, 2006, eu lembro, inclusive, de uma entrevista do ex-ministro Fritz para você, quando determinaram o lockdown no camarão, né? Isso. Veio a mancha branca, que era um vírus. Isso. Que tem no mundo inteiro. Quem come camarão já comeu camarão com vírus da mancha branca, porque não é uma zoonose. Não faz mal para quem come, faz mal para quem cria, porque o camarão morre lá no tanque e a gente não consegue comercializar. E essa doença acabou devastando a atividade de carcinicultura em Santa Catarina até hoje. Hoje tem uma outra fazenda ali em Laguna com uma outra tecnologia, mas não naquele modelo de produção industrial que nós tínhamos, né, com grande produtividade, com lucratividade, para ganhar dinheiro. Hoje são alternativas para criar camarão, mas você pode notar que Santa Catarina hoje não deve ter 50 hectares de criação de camarão. E isso acabou com a atividade. E acabou com o teu negócio? Acabou com o meu negócio. Nós nos vimos lá, eu e o meu sócio, em 2006, em janeiro de 2006, quando a gente perdeu tudo. Olha, e agora? Né? Financiamento em banco, a área de arroz ela acabou ganhando água salgada em cima, e aí o solo perde a característica agricultável, ou seja, eu não podia voltar a produzir arroz. Eu teria que investir muito dinheiro para recuperar o solo. Porque a área do arroz era água doce. Água doce. Aí para o camarão eu puxei água plantar, salgada. Para plantar camarão, tu puxei água salgada. Então não conseguimos... Matou o solo. Matou o solo, empobreceu o solo, não conseguimos voltar para a atividade, devendo em banco. Por um período, naquele ano, eu fui para o Nordeste, inclusive, fiz é o que se pode chamar de tempestade perfeita. Roadshow lá em várias fazendas de camarão. O Nordeste não tinha mancha branca. Ainda fui buscar alguma alternativa, mas não encontramos saída e tivemos que fechar a fazenda em abril de 2006. Né? Tinha lá equipamentos, investimento vultuoso e não conseguimos mais voltar. Né? E não conseguia mais produzir arroz. Eu estava nessa época com quase 30 anos, 29 anos de idade, e estava no 0 a 0, porque eu tinha botado toda a energia, toda a economia, todo o dinheiro nessa atividade. E de repente a atividade para. E agora? Faz o quê, né? E aí é que vem que começa um pouco da minha história com saneamento, que eu vou fazer algumas revelações que tu não sabe. A minha história com saneamento, ela passa por ti, passa pelo teu programa. É mesmo? É uma história engraçada. No ano de 2006, logo depois que eu fechei a fazenda, eu fazia parte do conselho administrativo de uma cooperativa de eletrificação rural, tipo a Coopera, que tem aqui na região, que é a Sergal, que é lá de Tubarão. O presidente da Sergal era o Genésio Goulart, que era deputado estadual, tinha sido prefeito de Tubarão, e eu era da diretoria da cooperativa. E numa das reuniões da diretoria se pautou a terceirização da leitura e entrega de fatura dos medidores de energia elétrica, né? E terminada a reunião, eu procurei o presidente e disse: olha, tu já tem a empresa que vai fazer esse serviço? Eu fechei a minha fazenda de camarão lá e preciso inventar um negócio. Eu tinha passado pela faculdade, tinha feito curso de Direito, mas não queria entrar no segmento. Isso foi lá no momento da minha carreira política, né? E aí o presidente da cooperativa disse: não, olha, a gente não tem a empresa definida ainda. Por quê? Não, eu tenho um CNPJ lá do agro, de repente eu altero ele. E ele disse: não, tudo bem, faz isso então. E eu fui. Na época a junta comercial não era digital que nem hoje, isso demorou lá um certo tempo. E troquei lá o ramo de atividade de uma empresa que eu tinha registrado em 1995, um pouco antes do meu pai morrer, inclusive, com o CNPJ do agronegócio, e passei para o ramo de serviços. E quando sentei do lado do contador para descobrir o KNAI, tinha lá leitura de medidores de energia, água e gás, né, o mesmo código da Receita Federal.
E aí eu disse, não, é esse aí mesmo. Aí fiz a mudança tudo, 2 meses depois, demorou 2 meses isso. Fui pesquisar como é que fazia a leitura, qual era a tecnologia, qual era o equipamento, quantas pessoas precisava contratar, qual era a estrutura, quanto que tinha que investir. Montei um plano de negócio e voltei na cooperativa, marquei uma audiência com o presidente. Quando chego lá, ele, não, mas eu achei que tu não ia fazer isso. Eu já contratei uma empresa, já fechamos um contrato. E eu lembro muito desse dia, porque foi uma frustração muito grande essa notícia, né, a forma como ela foi me dada. E obviamente que fiquei chateado, mas respeitando o Genésio, que era um amigo que eu tinha, enfim, tinha uma relação muito bacana com ele. Reclamei, mas agradeci e disse, olha, não precisava ter feito isso, podia ter me dito não lá atrás, mas faz parte do jogo, vamos para frente. E aí desci da escada da cooperativa e agora, né? O que é que eu conto lá em casa? Que eu tinha criado uma expectativa, claro, com a família, né? E agora, o que é que eu faço? E aí lembrei que no meio daquele KNAI tinha água para ler. Então eu conto que a minha empresa nasceu por um acidente, Adelor, né? Depois ela foi planejada, mas ela foi dessa forma. E aí eu disse, porra, eu posso fazer leitura de medidor de água. Liguei para um prefeito, o cara que era prefeito de Jaguaruna na época, o Marcos Tiburcio, que era um cara que eu também tinha relação. Marquinhos, que foi diretor da Casan. Isso, foi diretor da Casan, tinha sido diretor da Casan lá no governo do Espiridião. Eu disse, Marcos, tudo bem? Ele, Taliano, vem me visitar, já faz 1 ano que eu estou na prefeitura, não viesse tomar um café comigo? Disse, pode ser agora? E ele, pode ser, estou aqui no gabinete. Estou aqui na frente. Saí de Tubarão, fui para Jaguaruna. E fui na prefeitura e contei essa história para eles. Cara, estou habilitado aí para fazer leitura. E aí ele, cara, eu tenho um amigo que trabalhou na Casan comigo 30 anos, saiu da Casan, montou um software comercial. E ele entrou no mercado para fazer leitura, com software de leitura, e eu estou querendo contratar o software dele aqui para o SAMAI de Jaguaruna e estou querendo terceirizar a leitura. Eu disse, mas tu não está me fazendo que nem o Genésio veio lá, né? Ele, não, é fato. E em resumo da história, em outubro de 2006, a gente fechou o primeiro contrato da empresa, que foi em Jaguaruna, terceirizando o serviço lá para a autarquia, lá para o SAMAI de Jaguaruna. E começamos a trabalhar, eu com 2 funcionários, um deles hoje é o financeiro da minha empresa, o meu primeiro leiturista hoje é o meu financeiro da empresa, se graduou em contabilidade nesse tempo e tal, e segue comigo até hoje. E comecei a empresa, como todo pequeno empreendedor no Brasil começa, né, sem planejamento. Ele compra, ele paga, ele contrata, ele demite, ele entra na operação, e esse foi o meu começo. No final de 2006, eu fui a Florianópolis almoçar com esse cara do software, que tinha trabalhado na Casan, e ele traz consigo um engenheiro mecânico da Casan, que é de Lauro Miller, é natural de Lauro Miller, para o almoço, né? E esse engenheiro estava meio debilitado, estava fazendo um tratamento contra o câncer. E o cara do software lá me disse, olha, esse é meu amigo, de vez em quando eu pego ele para dar uma volta, porque ele está meio deprimido em casa e está tratando. E aí almoçamos lá, tomamos um vinho, e no meio da conversa esse engenheiro olha para mim e fala, Botega, tu montou uma empresa para fazer leitura de medidor de água? Disse, foi. Tu não vai ganhar dinheiro com isso. E aí, naquele momento, cara, eu pensei, eu vim no mundo para não ter sucesso, porque eu plantava arroz, meu pai morreu, eu miguei pro camarão, deu uma mancha branca. Montei a empresa que eu estava dizendo que eu não vou ter sucesso, um cara que trabalhou 30 anos. Primeiro tu foi lá para a cooperativa lá e ganhei ou não. O cara e aí eu vendeu o serviço. Mas eu questionei ele, mas por quê? Né? Por que isso não vai dar certo? Ele assim, não, tu até pode ganhar um dinheiro com isso, mas tu não vai ganhar muito dinheiro. Agora eu vou te dar uma dica. Nos últimos 5 anos tem várias cidades do estado que começaram a discutir os contratos com a Casan. Algumas continuam e outras romperam esse vínculo com a Casan. E as principais cidades, as cidades maiores, ele numerou lá Joinville, Itajaí, Lages, Balneário Camboriú, contrataram grandes empresas de engenharia de São Paulo para fazer essa transição. Empresas que vinham com engenheiro químico, com engenheiro mecânico, com engenheiro civil, com engenheiro sanitarista para assumir o papel que a Casan fazia durante 30 anos lá na cidade. Isso não era uma concessão, era uma terceirização. E, cara, monta uma empresa dessa e vai oferecer serviço para as pequenas cidades do estado, que ninguém está olhando isso. E aí eu escutei aquilo, vim embora com aquele misto de frustração e ao mesmo tempo fiquei aguçado com aquilo. 3 noites pensando, dormindo e acordando, mas será? Eu não sou engenheiro, eu não tenho experiência com isso, eu até então
uma propriedade do meu pai lá, a prefeitura de Jaguaruna utilizava ela para captar água e distribuir para a região lá do Camacho e tal, mas eu não tinha experiência. Vivi a minha infância perto disso, mas nunca imaginei, no melhor cenário do mundo, que eu pudesse trabalhar com isso. E aí 3 dias depois eu ligo para esse engenheiro e digo: Márcio, Márcio Losso, o nome dele. Márcio, eu tô 3 noites pensando no que tu me falou e eu tomei a decisão. Eu vou mudar a minha empresa para uma empresa de engenharia, com uma condição: eu quero que tu seja meu engenheiro. E ele chorou lá no telefone e disse: eu topo. Eu estou precisando botar minha cabeça para funcionar porque eu me aposentei e não posso ficar em casa, estou doente. E, obviamente, que a gente na vida encontra pessoas que são muito importantes, né, Delor? Eu tive algumas pessoas que foram importantes na minha trajetória. E ele me ensinou, ele veio comigo, trouxe uma equipe junto e a gente estruturou um negócio sem ter nenhum contrato. Tínhamos lá 10 pessoas prontas, né? Um cara especialista para tratar água, um especialista em fazer manutenção de redes na rua. A parte comercial a gente já tinha um pouquinho de experiência, que estava fazendo em Jaguaruna. E aí precisava montar um plano de negócio para entrar no mercado. E aí é que entra o Adelor. Isso era 2007, provavelmente março de 2007. E eu morava onde a minha mãe mora, no interior de Jaguaruna na época. E tinha um escritóriozinho no centro de Jaguaruna, bem modesto. E vinha para o escritório te ouvindo na rádio. Eu não lembro se era Som Maior ou Eldorado, mas era 2007, eu acho que já era Som Maior. Já era Som Maior. E vinha ouvindo teu programa. E aí lembro, inclusive no lugar, né? Tu estava entrevistando ao vivo o Zé Milton Schaeffer, que era prefeito de Sombrio. Isso. Numa entrevista lá em 2007. E aí o Zé Milton falando na época: olha, Adelor, eu estou no 7º ano de governo, já pavimentei rua, já fiz escola, já construí posto de saúde, mas eu tenho uma frustração. Sombrio não tem um médio esgoto. E eu vou rever o meu contrato com a Casan e vou assumir o sistema de água da cidade para poder fazer o esgoto. Eu já estive em Brasília, tem recurso, na época do PAC, né? E eu, cara, parei o carro, não tinha o Google no telefone ainda, no celular, fui no auxílio à lista, peguei o telefone da prefeitura de Sombrio e liguei para a prefeitura. Disse: olha, sou fulano de tal, tenho uma empresa assim, estou ouvindo o prefeito aí dar uma entrevista ao vivo, marca uma audiência aí com ele para mim. Deixei o meu telefone e saí dali pensando: preciso encontrar alguém que conheça o Zé Milton. Me lembrei do Dionísio, o Zé Milton tinha um tempo de Epagre lá junto com o Dionísio. Ele é funcionário da Epagre. E aí, quando eu chego no escritório, isso 15 minutos depois, entro na minha sala, o meu telefone toca, era o Zé Milton na linha. Com quem eu estou falando e tal? Tu ligou aqui, tem como tu vir me visitar hoje? E a minha secretária falou aqui. Eu disse: não, hoje não. Aí ele: mas como? Eu disse: não, só amanhã. Porque eu não queria ir lá sozinho, eu queria trazer um engenheiro comigo, que é quem tinha experiência. Tem que me preparar. E aí marcamos uma agenda, fomos lá, visitamos a prefeitura de Sombrio, o Zé montou uma equipe lá para nos receber. E acabou que 2 ou 3 meses depois assinamos um contrato com a prefeitura de Sombrio. Foi o primeiro contrato nosso fora de Jaguaruna. E a prefeitura travou na época uma briga com a Casan e conseguiu eliminar, se eu não estou enganado, foi no mesmo dia que aquele avião da TAM passou direto lá em Congonhas, naquela tragédia. Mas eu lembro que eu estava em Sombrio nesse dia e foi o dia que saiu a liminar. Acho que 17 de julho, ou 17 ou 27 de julho de 2007. E nós assumimos o sistema de água como terceirizado pela prefeitura. A prefeitura criou um SAMAI, criou uma autarquia. E foi muito bem. Não faltou água na cidade naquele momento. A população não sentiu diferença entre a Casan e a prefeitura. O atendimento ficou um pouco mais personalizado, mais próximo do cidadão. Deu muito certo. O Zé Milton, na época, conseguiu recurso em Brasília, construiu parte do sistema de esgoto de Sombrio, que foi continuado pelo JUSA, continuado pelo ZN, e agora está sendo continuado por uma concessão nossa, que nós temos uma concessão lá em Sombrio, né? Alguns anos depois, a cidade concedeu o serviço. E assim nós começamos. Depois de Sombrio veio Meleiro, depois de Meleiro veio Praia Grande, depois veio Capivari, depois veio Campo Alegre, no Planalto Norte, e foram vindo sucessivas cidades. E nós fomos nos estruturando, ampliando a nossa participação aqui no estado. E conseguimos em 2016 chegar no estado do Mato Grosso, em 2017 chegamos no Rio Grande do Sul, em 2019 chegamos em São Paulo, e essa é a história praticamente dessa minha lida como empreendedor, obviamente passando por momentos muito difíceis, né? É difícil empreender
em qualquer lugar, e no Brasil ainda você tem um desafio. E mais do que isso, né, eu costumo dizer para amigos que têm negócios, e eu sou entusiasta do empreendimento para todo mundo, né, mas mais do que isso, o nosso segmento ele é um pouco mais difícil, porque a carga tributária nossa é a mesma que as empresas de outros segmentos têm, o custo trabalhista é o mesmo. Nós temos, obviamente, uma dificuldade que é o seguinte: nós temos um produto, o nosso serviço ele é um produto, nós temos uma grife, e muitas vezes a gente visita o município, faz uma agenda lá com o prefeito, com os técnicos da prefeitura, e todo mundo fica querendo contratar, mas depois depende de uma licitação, então nem sempre a prefeitura acaba comprando aquilo que ela quer, ou aquilo que ela gostaria de comprar. Então a gente tem esse delta que nos faz nos tornar mais competitivo, né? Você tem que ter os custos mais controlados para ter preço numa licitação pública e ganhar dos concorrentes, né? Mas a gente está firme no mercado, a empresa cresceu e estamos bem segmentados. Interessante, tem alguns pontos que eu anotei aqui, né? Primeiro, a contribuição que o programa dá, né? Para o empreendedorismo, né? É isso aí. Desde 2007, eu sou teu ouvinte desde muito tempo, né? E o segundo aliás, eu te assistia na TV Eldorado, junto com meu pai. Eu lembro disso muito, né? Então eu era jovem lá, criança, e já te assistia na TV. Sempre tive uma admiração muito grande por ti, por tudo que tu faz como homem de mídia, pela contribuição que tu deu e dá e vai dar para o sul de Santa Catarina. Muito obrigado. E o segundo dado interessante que anotei é: tu virou empreendedor por acidente, falecimento do teu pai, começou no arroz e está no saneamento. Se firmou, se consolidou no saneamento. A tua empresa hoje opera em 4 estados do país. Isso. Com quantas concessões e quais as ações efetivamente? Tu não implanta esgoto ou tu implanta esgoto? Tu só mede esgoto, só opera ou tu implanta? Não, nós só operamos, Adelor. Nas concessões, inclusive, a gente executa alguma coisa de obra, mas muito pouco. A gente acaba terceirizando isso. Claro. Enquanto concessão, contratamos empresas especializadas em obras, tipo CETEP e outras tantas aqui do Sul e do Estado que tem, né? A gente se especializou na terceirização, em operar. Operar o sistema. O município que tem uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de esgoto. Hoje nós temos um contrato com o governo de Santa Catarina, por exemplo, todos os presídios e as penitenciárias do Estado que não tem o serviço fornecido pela Casão por alguma autarquia. Aqui em Criciúma, por exemplo, as duas, tanto Santa Augusta quanto o Presídio Novo de Criciúma, é a minha empresa que faz o tratamento de esgoto dos 2 presídios, e tratamos água para São Pedro de Alcântara, para a penitenciária de Chapecó, né? Também no Rio Grande do Sul, prestamos serviço para o governo do Estado, prestamos serviço para a Corsã, no Rio Grande do Sul. Então a gente é especialista em terceirizar isso, em operar. Eu coloco lá o cara que cuida da bomba que está no rio captando água, eu coloco lá o cara que é técnico, que trata a água, que põe o produto químico, que faz as análises, o engenheiro químico que supervisiona isso. A gente coloca os encanadores e os engenheiros que abrem as ruas para consertar vazamento, que pesquisam vazamento, que trocam hidrômetro, que fazem ligação de água, que fazem a conexão do esgoto, mas a gente não faz obra, a gente presta só esse serviço de terceirização. Então a gente está hoje temos 6 contratos de concessão em Santa Catarina, 4 deles aqui no Sul, 5 deles aqui no Sul e 1 em Guabiruba, que fica atrás de Brusque, temos Balneário Gaivota, Jaguaruna, Gravatal, Sombrio. Prestamos serviço em 60 municípios, né? Em municípios onde a gente executa todo o serviço, tipo Ilhota, desde a captação de água do rio Itajaí, o tratamento, o fornecimento de água para a população, a leitura, o atendimento ao público. Água e esgoto? Água e esgoto, né? A gente presta toda essa cadeia de serviço, Ilhota, Videira e tantos outros municípios do estado, e alguns municípios a gente faz serviço parcial. Alguns a gente faz só a leitura, alguns a gente faz só o tratamento da água, outros faz só a instalação de hidrômetro. Temos contrato em diversos municípios do Rio Grande do Sul, com a Corsã também. Temos no Mato Grosso, na maior cidade na segunda maior cidade do Mato Grosso, que é Várzea Grande, que é onde tem o aeroporto de Cuiabá. Temos um contrato em Jundiaí. Estamos com 3 contratos para ser assinados no Paraná, em 3 cidades do Paraná e uma cidade do Piauí, né? Então, a empresa hoje tem 700 colaboradores. Montamos uma segunda empresa em 2019, que atua na limpeza urbana. Nós não atuamos com coleta de resíduo, não fizemos coleta de lixo, coleta de resíduo urbano. A gente atua no mercado de limpeza urbana. Fizemos o quê? Corte de grama, varrição de ruas, pintura de meio-fio, poda de árvores, né?
Essa empresa é uma empresa nova, mas ela já está do tamanho da Atlantis, ela cresceu, a gente ganhou hoje, nós temos Tubarão, Palhoça, Capivari, Imbituba, Garopaba, Penha, Pissarras, Navegantes, Luiz Alves, contratos por diversas cidades de Santa Catarina atuando no serviço. Uma empresa que traz tecnologia, a gente tem um parceiro do Espírito Santo que importa equipamentos da Alemanha, que são caminhões autopropelidos que capinam as vias, varrem e succionam um único caminhão faz serviço por mais de 30 homens, né? E com grande produtividade, com muita eficiência. Então a gente tem máquinas que fazem varrição de ciclovias, de praças, máquinas elétricas, a bateria, então carrega a bateria à noite e o operador usa ela durante o dia. Trouxemos para Santa Catarina uma tecnologia, existe uma resolução do CONAMA que proíbe a aplicação de herbicida nas áreas urbanas para controle do mato no meio-fio, na calçada, então não pode mais aplicar o glifosato lá, né, o herbicida. Então é difícil, né, numa época dessa de verão, uma cidade que nem Criciúma controlar, e aí Criciúma controla bem, tem um bom serviço aqui, mas é difícil controlar isso, né, porque você corta a grama hoje, lá em cima da pedra, a grama nasce entre os pavers. Isso. E chove, dá sol, a semana que vem ela tá alta. Nós trouxemos uma tecnologia que é de capina elétrica. É um equipamento que vai acoplado a um trator agrícola ou um caminhão, um gerador de energia, e tem um software que transforma isso em descarga elétrica e mata a raiz da planta e a semente da planta. Então ele não deixa bonita a calçada num primeiro momento, mas ele vai eliminando aquele banco de sementes das ervas daninhas e você, ao longo do tempo, diminui a rebrota dessa erva daninha. Então também foi uma tecnologia que a gente trouxe para Santa Catarina. Estamos trazendo uma outra tecnologia também com a mesma finalidade, que é uma capina térmica, daí, com água fervendo e uma espuma, é uma empresa inglesa. Na América Latina hoje só Punta del Este usa essa tecnologia. Nós tivemos lá agora um mês atrás, firmando uma parceria com os uruguaios, e vamos trazer isso para implantar em Santa Catarina a partir de março do ano que vem nessa empresa de limpeza urbana. Anderson, deixa eu voltar para o esgoto, água e esgoto, né? Água tem toda a cidade, mas esgoto, Santa Catarina tem um índice muito ruim de esgoto. Por que isso? Como faz para superar isso? Porque é um estado rico, é a Europa brasileira, é um estado que tem mas é um estado que tem um bom PIB, uma boa movimentação econômica, mas tem um índice de esgoto que é vergonhoso para o estado. É isso, Delor. Nós estamos aí em 16º, já tivemos em 22º, hoje estamos em 16º, 17º. O governo, a política de saneamento no Brasil, ela foi instituída na década de 70, quando o governo federal criou um plano nacional de saneamento chamado Planasa. E esse plano, o então presidente da República na época, reuniu os governadores e fomentou a criação, a estruturação das companhias estaduais. Alguns estados já tinham as companhias estaduais, a Sabesp existia, a própria Casan já existia, mas o governo federal fomentou isso através do Planasa, colocando recurso, né? E o Planasa ele era dividido em duas etapas. A primeira etapa era recurso para investir em água, ou seja, levar água para o perímetro urbano das cidades de Santa Catarina, né? E o acesso ao Planasa era para as cidades que estavam com um contrato com a Casan. Então, por isso que desde 1970 a grande quantidade de municípios, e Criciúma é um desses municípios, que se eu não me falha a memória, o contrato de Criciúma era de 1972. Isso. Então foi através do Planasa que Criciúma, na época, fez um convênio com a Casan, e a Casan veio a Criciúma e fez muito bem o investimento em água, trouxe água para Criciúma nos primeiros 15 anos de contrato, nos primeiros 15 anos desse contrato que estava vinculado aqui, e depois acabou ainda na década de 90, final da década de 90, fazendo investimento na barragem através do governo federal e governo do estado e a Casan, o que garantiu o abastecimento de água para a região carbonífera até hoje, né? Se não tivesse a barragem, havia um colapso aqui. O que é que aconteceu? Houve um lapso no final dos anos 80 e nos anos 90, onde a Casan parou de investir em esgoto. Ela investiu alguma coisa na Grande Florianópolis, principalmente em Florianópolis, pouco em Joinville, pouco em Criciúma e pouco no estado, né? Isso não foi um privilégio da Casan. Praticamente todas as estaduais, à exceção da Sanepar, do Paraná, da Sabesp de São Paulo
da Copasa de Minas e da Compesa de Pernambuco. Foram as 4 companhias que mantiveram o programa do Planasa com investimento. Os governadores, provavelmente, naquela época, geriram, colocaram gestão nessas companhias, e São Paulo hoje tem praticamente índice europeu de cobertura de esgoto. O estado de São Paulo tem 78%, né? É o principal estado do Brasil com cobertura de esgoto. O Paraná vem em segundo lugar, também com uma cobertura muito grande, e assim se sucedeu. Aconteceu com a Casan aquilo que aconteceu com a Corsã no Rio Grande do Sul. As 2 companhias são muito parecidas. Houve uma lacuna de 10 anos onde as 2 companhias não investiram em esgoto, né? Alguns municípios do estado que não eram conveniados com a Casan, a exemplo de São Ludgero, aqui no sul, por exemplo, Araranguá, Orleans, né? Aderiram aos programas da Funasa, eram cidades menores. A Funasa sempre teve algum recurso para o saneamento, né? E conseguiram lá atrás ainda, lá nos anos 90, estruturar as autarquias e nos anos 90 iniciar os investimentos com o dinheiro do governo federal a fundo perdido para fazer as obras de esgoto. E aí vem um segundo momento no Brasil, e aí isso mexe um pouco com Santa Catarina, que foi a partir de 2003, né? Quando o governo federal cria o PAC. Né, o governo federal cria o Ministério das Cidades, cria a Secretaria Nacional de Saneamento, que o Ludegard Skoska, inclusive, foi secretário, cria dentro do Ministério das Cidades uma política onde cidades de acima de 50 mil habitantes buscavam dinheiro a fundo perdido no Ministério das Cidades e abaixo de 50 mil na Funasa. E tinha dinheiro. Então, hoje, no sul de Santa Catarina, Meleiro, Praia Grande, Sombrio, Araranguá, São Ludgero, Orleans, avançaram no saneamento com o recurso do PAC a fundo perdido. Os prefeitos que tinham bons projetos de engenharia e tinham um bom trânsito em Brasília conseguiram financiar as obras de esgoto, assim como outras cidades do estado, né? Jaraguá do Sul, por exemplo, que é uma potência, também as cidades referência em esgoto em Santa Catarina hoje são Jaraguá do Sul, São Ludgero, são as principais, as que têm as maiores coberturas, né? E a Casan começa também em 2003, ela retoma uma condição de investimento com o Valmor De Luca, que se tornou presidente da Casan lá em 2003, né? Eu tive umas boas brigas com o falecido Valmor, mas sempre o respeitei muito, era um amigo do meu pai, inclusive. E o Valmor deixou a sua marca na Casan, né? Fazendo com que a Casan voltasse a investir, voltasse a estar perto dos municípios, né? E a Casan avançou, né? E vem avançando. Obviamente, tem um delay aí para se cumprir. Agora, esse é o grande problema, que falta perna, falta dinheiro, né? Para se universalizar o saneamento no Brasil hoje, precisa de R$1 trilhão. Bah. E o prazo é 10 anos, né? Então, nem o mercado privado tem esse dinheiro. É um desafio muito grande. Eu, atuando no setor como estou, mas não acredito que nós vamos conseguir, com as melhores políticas públicas, com a grande participação do mercado privado, conseguir universalizar aquilo que o marco regulatório traz, que até 2033 levar 99% de água e 90% de esgoto para as cidades brasileiras. A gente vai avançar, está avançando. O Estado aqui tem avançando em concessões, tem 18 concessões no Estado hoje, nós temos 6, tem 18. Um outro grupo tem 4 concessões e pulveriza com demais grupos, né? A Casan tem avançado, as autarquias bem geridas, né? Tem muitos bons modelos de gestão pública de autarquias aqui no sul, Araranguá, Orleans, São Ludgero, enfim, outras também. No meio oeste tem boas autarquias, na região de Tijucas também boas, Jaraguá do Sul. Então, Videira, por exemplo, é uma cidade que a Videira, o contrato com a Casan encerrou em 2018. Nós fomos contratados para fazer a transição, já vencemos 2 licitações, estamos lá até hoje. Videira, nos últimos 3 anos, com recurso da autarquia, recurso da tarifa, investiu R$30 milhões. Nossa. Resolveu todo um déficit que tinha do abastecimento de água, montando nova captação, nova estação de tratamento, substituindo rede, reduzindo perda, colocando tecnologia. Agora contratou, e uma empresa pública, com serviço terceirizado, mas gerido pela prefeitura, né? Agora contratou o estúdio de concepção para o projeto de esgoto e vai iniciar as obras de esgoto. Então não existe, eu sempre digo, Adelor, que o modelo perfeito para saneamento é aquele que leva o serviço para o cidadão, claro, com uma tarifa que consiga pagar esse serviço, né? Claro. As empresas de saneamento, eu brinco muito que outro dia um amigo meu de Jaguaruna, eu tenho concessão em Jaguaruna, praticamente todo o litoral de Jaguaruna tem uma faixinha do litoral que não é nosso o atendimento,
E um amigo meu dizendo, não, porque, pô, tu vende água. Eu disse, não, cara, quem vende água lá é a guarda, é o pessoal que vende água mineral. Né? Nós não vendemos água. As empresas de saneamento, a Casan não vende água, o Samar de Araranguá não vende água. Nós vendemos um serviço. E que serviço é esse? Né? O cidadão, ele tem hoje liberdade para ir no manancial de água lá em Araranguá, para ir na lagoa lá, para ir aqui na barragem do Rio São Bento. Todo dia de manhã o cidadão que Criciúma pode pegar uma caminhonete, ir lá na barragem do Rio São Bento, encher uma bambona lá de 1.000 litros de água e trazer para casa. A única coisa que ele tem que pagar para a Casan é a disponibilidade do serviço que está na frente da casa dele. Paga lá R$29 para a Casan. Ele não precisa consumir água da Casan, para ele estar na lei. Só que ele precisa ir lá na barragem, buscar água, trazer essa água para casa, transformar essa água bruta em água potável, fazer essa água, fazer o tratamento da fazer água, a pressurização para ele poder tomar banho e tal, né? Então é esse serviço de buscar água no meio ambiente, transformar ela em água potável e levar 24 horas para casa de cada cidadão que as empresas de saneamento públicas, estaduais, municipais e privadas prestam. Ao mesmo tempo que também prestam um serviço de coletar o esgoto das residências, levar para um local, tratar esse esgoto e devolver esse resíduo para o meio ambiente lá sem comprometer os mananciais. Né? Então, é esse mundo que a gente atua aí e que a gente gosta de atuar e que a gente vai continuar atuando. Muito legal, muito bom te receber aqui. Se tivesse que definir a tua trajetória, né, por uma palavra, eu usaria a palavra perseverança. Perseverar, né, e acreditar, né, porque bateu numa porta, deu errado, voltou, bateu na outra, deu errado, voltou, bateu na outra e está aí. Eu tenho um tripé na minha vida, Adelor, que ele está baseado em 3, se eu fosse me autodefinir, quem me conhece de perto, me define com uma energia muito forte, mas assim, com trabalho. Eu sou um italiano trabalhador, que acordo cedo e durmo tarde, desde os meus 13 anos, né? Sempre trabalhei muito, né? Com muita coragem, porque eu tive momentos da minha vida de tomar a decisão, mas será? Não, vai dar. Vai dar, e se não der... E aí a terceira é essa, a resiliência, a perseverança. Cai, levanta a cabeça e tenta de novo. Cai de novo, levanta, vai de novo. Então acho que isso me define. E obviamente eu continuo sendo a mesma pessoa, morando na mesma região, tendo os mesmos amigos, e isso me faz, me transforma num ser humano cada vez melhor. Foi um prazer te receber aqui, muito obrigado por estar conosco no Nomes e Marcas deste final de semana. Prazer é meu, Adelor, forte abraço aí, sempre teu fã, por tudo que tu faz pelo sul do estado e pela nossa região aí. Imagina, honrado. Anderson Botega, presidente e proprietário do Grupo Atlântico, foi nosso entrevistado neste final de semana do Nomes e Marcas. Muito obrigado pela sua audiência, ótimo final de semana. O programa volta no próximo sábado. Até lá.